Bom, vamos ver agora aqui esse vídeo do canal Splash and Go, né? Falando aqui sobre a história e origem das 10 equipes da Fórmula 1. Por que eu tô vendo isso? Porque eu me interesso por Fórmula 1, gosto bastante. Nas últimas duas ou três. Eu acho que foi isso. Nas últimas duas ou três temporadas eu não vi, ou eu vi muito pouco. Sei lá, só não vi. Mas aí nessa eu tô vendo. Inclusive no último final de semana aí eu acordei tipo assim 3:30 da manhã pra ver. Então, porque, porra, tá interessante pra mim, né? Porra, Ferrari tá diferente, várias equipes estão com os pilotos novos. Tem o Bortoleto agora também, né? Brasileiro, então. Enfim, eu quero ver esse vídeo aqui, eu já ia ver ele, aí eu pensei, por que não ver em live aqui, né? Você sabia que a Mercedes já foi a Tyrrell, depois disso BAR, Honda, Brown GP, e aí então virou o que é hoje? Você sabia que a Aston Martin da Fórmula 1, onde corre Fernando Alonso lá atrás, era a Jordan? Ou que a Red Bull já foi a Stewart de Rubens Barrichello e pai, Jan Magnussen? Pois é, várias equipes da Fórmula 1, até a Ferrari, têm histórias interessantes na sua árvore genealógica, vamos dizer assim. E é disso que nós vamos falar hoje no Splash and Go. Vamos lá! O da Ferrari eu não sabia, não. Igual tá ali, ó. Sabia que a Ferrari nem sempre foi Ferrari? Pra mim, tipo assim, McLaren sempre foi McLaren, Ferrari sempre foi Ferrari. As outras eu sei, né? Tipo, tem várias variações, né? Igual, tipo, a Aston Martin aí, só do tempo depois que eu me lembro de ter visto, né? Era tipo Force India, aí depois virou Racing Point, e aí depois Aston Martin. Mas eu não vou ficar também, porra, falando antes, né? Vamos ver o vídeo. Quando chegar nessas partes eu falo. Senão, porra, vou ficar, vou ficar dando spoiler. Antes de mais nada, só uma explicação. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? A gente já viu por aí na internet uma arte explicando que a Ferrari começou Ferrari e é Ferrari até hoje. Mas eu achei que cabia alguma explicação aqui de muita coisa interessante que aconteceu ao longo de todos esses anos. Porque a Ferrari, por exemplo, não nasceu Ferrari. Ué. Então, das mais simples para as mais complexas, vamos lá. E a primeira delas. Aí maluco lança. Não era Ferrari, era Fiat. Porra, aí é foda. Monegren Haas. A Haas é a mais jovem das equipes da Fórmula 1. O projeto começou ali por 2014 para entrar no grid pela primeira vez em 2016, naquela época tendo como pilotos Romain Grosjean e Esteban Gutierrez. Gutierrez, moleque. Caralho, Gutierrez. Haas, o dono da equipe que leva seu sobrenome, é dono da Haas. Não, e o Grosjean nessa época aí, ele vinha da Lotus, né? E tipo assim, ele, dentro do possível, ele foi bem até nessa Lotus, né? E a Lotus era boa. Haas Automation, uma empresa com equipamentos para grandes fábricas, tudo envolvendo automação e tecnologia de ponta. Inclusive, várias fábricas das equipes da Fórmula 1 têm equipamentos da Haas dentro delas. Ó. Ele já tinha envolvimento anterior com o automobilismo, inclusive com uma equipe na NASCAR, e resolveu então dar um Caralho. passo adiante. E a Haas é a primeira da lista porque é a mais simples delas. Começou Haas em 2016, é Haas até hoje, mas tem a Toyota rondando aí com uma parceria técnica que pode em algum momento vir e comprar o controle. Nossa, essa aí é loucura, A pô. Sauber tem uma história longa, ainda mais longa. Stake F1 Team Kick Sauber. Puta merda. A Sauber tem uma história longa, ainda mais longa se a gente pensar no período pré-Fórmula 1, porque começou lá nos anos 70 fazendo carros para Peter Sauber, seu fundador, disputar provas de subida à montanha lá na Suíça. Peter foi subindo nas categorias de acesso sempre com carros batizados com a letra C de Christine, a inicial do nome de sua esposa. Envolve-se então com o Mundial de Sport Protótipo, onde no final dos anos 80 vira parceiro da Mercedes, com as lindíssimas C9, C11 e C291.
que tiveram ao volante, inclusive, Michael Schumacher. E é mais ou menos nessa época, quando o Grupo C vai morra abaixo, que a Mercedes pensa, vamos para a Fórmula 1, e convida Peter Sauber, e eles entram no ano de 1993. Uma organização enxuta, muito bem preparada, começa pontuando com os dois carros logo nas primeiras corridas daquele ano. E a Sauber já poderia pedir música, porque em todos esses anos conseguiu trabalhar com as três grandes fabricantes da Alemanha, Mercedes, BMW, quando foi BMW Sauber numa Cara, olha essa época aqui, cara. Kubica, Vettel. parceria, e agora, a partir de 2026, será a Audi. Peter Sauber esteve diretamente envolvido no timão do projeto até metade dos anos 2010. Quando então a equipe, já à beira da falência, aceita o aporte financeiro do bilionário sueco Finn Rausing, dono da gigante do ramo de embalagens, a Tetra Pak. Rausing quase vendeu a empresa para os Andretti em 2021 e aceitou então desfazer-se das cotas para a chegada da Audi. Isso vem Falando nesses Andretti, né? Assim, se eu não me engano, né? Eles têm um time lá na NASCAR, né? E há um tempinho atrás aí tinha um papo de que eles queriam entrar também na Fórmula 1, só que é um negócio bem difícil, né? Entrar assim uma equipe realmente 100% nova assim, né? Igual a Haas é. Mas enfim, vem vamos acontecendo ver, né? gradativamente, o nome ainda é Sauber. Até porque, por exemplo, eu acho que eles são grandes na NASCAR, né? Então, é foda pra eles, né, entrarem na Fórmula 1. Assim, hoje, nenhuma equipe vai sair, né? Até onde eu sei. Então, para eles entrarem, teria que aumentar, né, para 22 carros, igual já foi aí em vários momentos, né? Só que, por exemplo, vamos supor que eles entram, só que eles entram sendo o pior carro. É foda, né? O nome da família, né? O nome Andretti no time, eles ficando em último lugar e sendo, porra, muito piores do que todo mundo, aí fica ruim, né? Então eu acho que eles só entram mesmo quando, de alguma forma, eles já. Vamos supor que eles tenham, porra, 99% de certeza que dá pra ter um carro minimamente bom e aí eles entram, sei lá. Ou então entrando meio que assumindo o lugar de outra equipe. Só que, tipo assim, não, porra, excluindo uma e eles entrando. Fazendo meio que igual aí a Sauber vai fazer, né? Pera, Sauber? Sauber, né? Tipo a Stake, não sei o que, tanã, tanã. Pra virar Audi, né? Mas a equipe será então a Tipo assim, a Audi já vai pegar uma equipe que já tá lá, que já tem os pilotos, tal, 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 já tem um esquema, e aí vai ter o nome Audi, né? E eles vão mexer mais, vão mudar um pouco, mas não do zero. Acho que deu pra entender mais ou menos. Audi em 2026. Nessa trajetória, eles já tiveram motores da Mercedes no começo, depois Ford Cosworth, Ferrari com o nome de Petronas, BMW e depois de 2010 para cá, Ferrari. Ah, mas eles foram Alfa Romeo uns anos aí para trás, você esqueceu? Não, não esqueci. Mas o motor não era Alfa Romeo. Nenhum parafuso feito nos carros da Sauber era da Alfa Romeo. Era um acordo de patrocínio. Os motores seguiam sendo Ferrari e o carro seguia sendo Sauber. Pô, esse aqui é Visa Cash App Racing Bulls Fórmula 1 Team. Puta merda, cara. Que nome de equipe é esse? Não. E, porra, antes era alguma coisa que eu não sei. Aí depois virou Toro Rosso, que era muito bom. Toro Rosso. Depois Alpha Tauri também, que eu achava muito foda. E aí, porra, do nada virou essa bagunça toda aí. Ah, agora eles estão chamando de Racing Bulls só, né? Mas é tipo Visa Cash App Racing Bulls. Fundada em 1979 por Giancarlo Minardi, a Racing Bulls, lá no começo, era a simpática Anã de Faenza, a Minardi. A Minardi em si foi É fundada em Minardi. 79, mas antes disso, Giancarlo já tinha tido a equipe Everest e antes dela ainda, a Scuderia del Passatore. Pretendo contar essa história em detalhe mais para frente, possivelmente até num livro. Em 1985, Giancarlo começa então o projeto de entrar na Fórmula 1 em 86. Ele entraria e permaneceria ao timão do projeto até 2002.
E por lá passariam pilotos como Christian Fittipaldi, Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella, Mark Webber. Gigante Giancarlo Fisichella. Joguei, cara, esses pilotos dessa época aí, de 2005, 2006, eu lembro bastante, porque, pô, eu joguei muito o Fórmula 1 2006 no PlayStation 2. Só que eu joguei, pô, já em 2010, 11, 12, eu tava jogando Fórmula 1 2006. O Vettel voando e eu andando com a Renault do Alonso, foda-se. Com a equipe tendo somado Fisichella e Alonso. pontos, nunca ter vencido uma corrida, ter liderado uma volta com Pierre-Louis Pô, eu tenho que jogar aqui na live, cara. Fórmula 1 2006, Play 2. de Martini em 1989. Mas então, quando a Fórmula 1 começa a ficar Martini me lembra Rally. muito cara com as fabricantes bombeando dinheiro para dentro, Minardi vende a equipe para o bilionário do ramo da aviação da Austrália, Paul Stoddart, que mantém o nome. Mas as coisas neste formato não durariam muito tempo e Stoddart, no final de 2005, resolve sair fora e vende a equipe para Dietrich Mateschitz, e lá ele faria sua equipe B. Entrava a Red Bull e viria a Toro Rosso. Toro Rosso. Mateschitz fez um favorzão para Bernie Eccleston na ocasião, comprando 2 times que estavam de saída. A Jaguar, que virou Red Bull, a gente já falou dela. Ai, Jaguar virou Red Bull. Aí, ó, maneiro. E a Minardi virou Toro Rosso. Daí pra frente e até hoje, a equipe mudou de nome. Red Bull que é uma equipe realmente muito vitoriosa, né? Porra, ganharam 4 anos seguidos com o Vettel. Aí depois não venceram, mas tipo assim, eles estavam sempre ali, né? Sempre uma das melhores. E aí agora já 4 anos seguidos com o Verstappen. E assim, sempre com os carros muito bons, né? Esse ano ainda é bom. Só que, olha só, ano passado, o carro da Red Bull já não era melhor, né? Mesmo que eu não tenha visto muito, meio que isso eu sei, né? Ano passado, o da McLaren já era o melhor. Só que o Verstappen ainda assim conseguiu vencer, né? O famoso tirou o leite de pedra, né? E nesse ano, também, né? Nesse ano o da McLaren tá melhor ainda, e o da Red Bull ou tá do mesmo jeito que tava, ou tá até pior, né? Então assim, se ele vencer nesse ano, vai ser um milagre, pô. Vai ser absurdo, porque ele vai realmente ter tirado o leite de pedra. Eu acho que nesse ano quem vence é o Piastri. Inclusive eu tava até falando com um amigo meu, e isso eu já tinha falado pra ele, acho que ano passado. Eu acho que, tipo assim, na minha visão, o Piastri, ele tem mais potencial pra ser um campeão do mundo do que o Norris. Por quê? Porque olha só, o que um piloto precisa pra ser campeão do mundo? Primeiro, ele tem que ser muito bom. Segundo, o carro dele tem que ser muito bom. De preferência, o melhor do grid, certo? Beleza. Aí, ele ainda tem que ter a sorte do carro não ficar dando problema. Ele tem que... A equipe dele tem que ter uma estratégia boa, né? Tipo, tem que falhar o menos possível nas estratégias. Tem que dar o mínimo possível de erro e de problema. E a outra coisa que eu deixei por último, só que na minha visão é ou a segunda... Não. É tipo, o piloto tem que ser bom, o carro tem que ser muito bom. E esse negócio que eu deixei por último, mas que na minha visão é o terceiro ponto mais importante, é a mentalidade. Então assim, o Piastri é muito bom, o Norris é muito bom. Beleza. Eles estão na melhor equipe hoje, melhor carro. Beleza, né? Isso... Ok. As outras coisas meio que não dão pra realmente controlar. Mas esse negócio que eu vou falar até dá. E isso é da personalidade do cara. De que, na minha visão, o Piastri, ele toma decisões melhores do que o Norris. Então, por exemplo, muitas vezes o Norris, mesmo sendo um piloto habilidoso, tendo um carro muito bom, ele ficava em posições abaixo do que era para ele ficar, porque ele tomava péssimas decisões. Então ele forçava na hora que não era para forçar, ele em momentos que era para forçar, ele não forçava. Então assim, já teve vezes, por exemplo, ele forçou uma ultrapassagem em cima de tal cara, e aí ele saiu da pista e perdeu tempo, e foi, sei lá, de segundo para sexto, sétimo, enfim. Coisas que o Piastri tende a fazer menos. Então
Então, assim, na minha visão hoje, os dois pilotos, certo? Os dois pilotos. Vamos supor que eles tenham exatamente o mesmo carro e é o carro melhor, né? Melhor carro do grid. Na minha visão, o Piastri tem mais chance de ser campeão do que o Norris. Pode ser que eu erre, né? Pode ser que no final do ano o Norris ganhe com 100 pontos na frente do Piastri. Pode ser. Mas na minha visão, dos dois, o que tem mais chance hoje, para mim, é o Piastri. Mesmo ele tendo menos experiência do que o Norris, mas ele aparenta ser mais maduro e ser mais frio, né? Para tomar boas decisões. Acabou que eu falei, dei uma enrolada do cacete, me perdi no pensamento, mas meio que é isso. Na minha visão, claro. Duas vezes, mas segue Posso estar sendo errado. o esforço de marketing e continuidade do programa de pilotos da principal, a fabricante de energéticos. Toro Rosso virou a AlphaTauri, grife do grupo Red Bull. No ano passado foi Visa, Cash App, VCarb, Toro Roxo, como a gente chamava por aqui, e nesse ano será Racing Bulls. A Alpine pertence ao grupo Renault, mas veja que interessante, nada tem a ver com aquela Renault que correu na Fórmula 1 entre 1977 e 1985 e foi pioneira no motor turbo. Porque aquela Renault correu no mesmo grid com a equipe que esta sim é a Alpine de hoje em dia, Ué? a Toleman. Em 85, Ah. a Toleman, fundada por Ted Toleman, bilionário do ramo de transporte de carros na Europa, é vendida para o grupo Benetton, que ficaria à frente do projeto até o final de 2001. E nesse período venceria 2 campeonatos mundiais com Schumacher, 94 e 95, levando 95 como construtora. Quando o grupo Benetton sai, a Renault vem, volta para a Fórmula 1, assume a operação, e é esta operação, e não aquela Renault de antes, que está aí até hoje. A Renault, como a Honda, entra e sai da Fórmula 1 mais ou menos umas 2 vezes por década. E nesse período venceu 2 campeonatos em 2005 e 2006 com Gigante Fernando Alonso. Fernando Alonso, ameaçou sair, vendeu para o grupo Geni, virando Lotus. Eu falei o nome do Fernando Alonso com sotaque da Itália, sendo que ele é espanhol, né? E a equipe é francesa. Beleza, segue. Renault ou Renault Lotus, como queira, e resolve então voltar em 2012. De lá pra cá, a Renault... Pô, tinha que voltar a ser Renault, tinha que voltar a ser amarelo e azul. E é isso. Do Alpine, braço. Isso é muito mais legal. Da fabricante francesa, que muita gente, eu inclusive, aposta que Flávio Briatore está à frente de um novo processo de venda. Só que até que isso aconteça, dá tempo ainda da Renault mudar de ideia mais umas 2 vezes. Portanto, a Alpine de hoje, onde correm Jack Durham e Pierre Gasly, se é que o Durham vai durar muito tempo, é lá atrás a Toleman. E o Lawson, hein, rapaziada? E o Lawson? Cara, que esse vídeo de 3 semanas atrás. E o Lawson, hein? Correu duas corridinhas, já saiu pra entrada de Yuki Tsunoda. Ayrton Senna. McLaren. McLaren é lendária, né? A McLaren tem, inclusive, como acionista ainda os herdeiros de Bruce McLaren. Mas no meio do caminho, a equipe de Fórmula 1 foi fundida com outra. Eu explico. E um dia contarei essa história completa em Equipes que Amamos McLaren. Palavra de escoteiro. A equipe foi fundada em 1963 pelo neozelandês Bruce, numa época em que todo mundo fundava sua própria equipe. Bruce Buffer? And now in the red corner. Jack Brabham, John Surtees, Bruce McLaren, Graham Hill, depois até os irmãos Fittipaldi. Quando Bruce morre em 1970, Ted Meyer assume a operação e levaria ela adiante, vencendo inclusive campeonatos em 74 com Emerson Fittipaldi, o primeiro da equipe. Mas aí no final dos anos 70, com o barco começando a fazer água, a Marlboro, capitaneada por John Hogan, se junta com Ron Dennis, que tinha uma equipe... Cara, assim ó, pô, beleza. A equipe mais lendária da história é a Ferrari, né? Ok. Mas cara, a McLaren também é muito imensa, pô. E assim, é muito marcante essa McLaren dessa época, né? Junto com a Marlboro, e tipo, branca e vermelha. Muito, muito, muito marcante. Equipe de Fórmula 2 chamada Project 4 e funde a McLaren com a Project 4. Ainda tiveram uma das duplas mais insanas da história, né? Senna e Prost. Daí surgiria a sigla
MP4 Durou pouco tempo, mas teve, né? barra e um número. É o quê? Project 4. E junta com Ron Dennis, que tinha uma equipe de Fórmula 2 chamada Project 4, e funde a McLaren com a Project 4. Ah! Seria a sigla MP4 barra e um número. Caralho. McLaren, Project 4 e o carro. Com o tempo, Ted Meyer é Esse cara sabe muito, hein? empurrado para fora. Ron Dennis e John Barnard compram suas ações. Mansur Ojeh, dono da TAG Tecnologia Avantgarde, entra como sócio no negócio e a McLaren viraria uma potência, vencendo campeonatos nos anos 80 e 90, como a gente sabe. Só que Ron Dennis não era eterno, não foi eterno no timão dos negócios, e aí é posto para fora pelos sócios, ali depois do fracasso da McLaren Honda edição 2. Hoje ele já não tem mais participação nenhuma no negócio, e a equipe tem como CEO Zac Brown e como pesado investidor um fundo do Bahrein. Mas como você pode ver, a árvore genealógica não é tão simples. Começou a McLaren, juntou com a Project 4 e aí seguiu adiante trocando sócios. A Williams é outra. A Williams também é outra lendária, né? Tem uma história interessante com mais de uma encarnação da equipe tendo existido. Entre 1966 e 1976 existiu a Frank Williams Racing Cars, que começou com Frank F. Frank Williams. comprando carros de outros fabricantes, Brabham e March, colocando seus adesivos e correndo com seus pilotos. Ele sempre passou aperto financeiro e é famosa a história dele tirar um relógio do punho para pagar o salário de um mecânico. Em 1976, então, com a corda no pescoço, financeiramente ele vende 60% das ações da equipe para o empresário do ramo do petróleo, Walter Wolff. Frank continuaria na equipe sem muito poder de mando, atuando como um team principal de fachada. Quando vira para a temporada de 77, ele é mandado embora por Walter Wolff, fica uns meses em casa deprimido e resolve tentar tudo de novo e funda uma nova Williams. E aqui tem um detalhe interessante sobre a Walter Wolff, porque a equipe, depois de 2 anos, fecharia e os escombros, vamos dizer assim, da Wolff serão vendidos para a equipe Fittipaldi. Portanto, olha essa encruzilhada do destino ou essa bifurcação na história da Williams. Uma parte da Williams, a sua primeira encarnação, vamos dizer assim, virou a equipe Fittipaldi. E só a segunda, refundada em 78, 79, que seria a equipe de hoje. Nasce a Williams Grand Prix Engineering, que ficaria com ele até 2020. Tendo como sócio Patrick Head, a gente sabe mais ou menos da história. E eles venceram vários campeonatos de pilotos e construtores e mais de uma centena de corridas. 114 ao tempo da gravação desse vídeo. Mas aí quando chega a pandemia e já passando por dificuldades financeiras, Claire, sua filha, consegue costurar um acordo e vende a totalidade das ações da equipe por 140 milhões de dólares, mais a dívida para o fundo de investimento americano Doralton Capital. Só isso? Vem tentando reestruturar a equipe e contratar... Que isso, cara? Só 140 milhões? Caraca. Aí você chega, tipo assim, no Brasil, pra você ter um time aí, você tem que pagar, pô, 1 bilhão. Assim, beleza, 1 bilhão de reais, né? Mas enfim, pô, ainda assim, em dólar dá, tipo, 250 milhões. James Vowles e é quem manda na Williams até hoje. Menos até hoje, né? Enfim, mais ou menos isso. 200 milhões, sei lá. Mantiveram o nome porque sabem não muda que muito, esse nome não. tem muito peso. Pô, essa é... Não tem como. Essa é a maior. Ah, mas não ganha desde 2007. Foda-se, maior. Maior, pô. Nem sei se é desde 2007 também. Acho que é, né? Acho que 7 ganha com o Kimi. O Kimi Raikkonen? Acho que é, né? Aí o 8 Hamilton, 9 Vettel, 10 Vettel. É, acho que é. É porque, tipo, é 5 e 6 Renault. Aí 7 Ferrari. É. Acho que é isso. Pô, eu lembro legal, tá? Tipo, de 2005 pra frente, eu lembro todos. Mesmo sem ter visto, né? Ó. Alonso, Kimi, Hamilton, aí Vettel. Aí Hamilton. Aí eu não sei se no segundo ano já é o Rosberg ou se o Hamilton ganha 2, depois o
Rosberg, mas enfim. Nesses anos aí, o Hamilton ganha 6, o Rosberg 1, aí Verstappen. É uma daquelas que você pode olhar nesses gráficos e ver uma linha contínua e pensar, bom, a Ferrari é a Ferrari, sempre foi a Ferrari, sempre será a Ferrari, certo? A Mais ou menos. escuderia. Já contei a história inteira da Escuderia, Ferrari na nossa tetralogia. Convido você a assistir 2 horas e 7 minutos de pura informação e Porra. umas piadinhas. Eu tenho que ver esse vídeo, cara. Nossa, espero que eu vou ver esse vídeo em live. Para você saber de toda a trajetória da equipe, pelo menos até o final ali de 2022. Pô, depende de como esse vídeo que eu tô vendo aqui vai se sair, né? Não, depende de como esse react que eu tô fazendo aqui na live que vai pro YouTube vai se sair, né? Se for bem, eu posso ver mais vídeos de Fórmula 1, senão eu vejo fora de live, né? Porque assim, eu já vou ver já de toda forma. Foi quando eu gravei, e quando acabar a trajetória do Hamilton na Ferrari, talvez dê tempo da gente fazer já uma atualização, porque alguma coisa vai ter acontecido. Tragédia ou triunfo? Enzo Ferrari, antes de mais nada, Já teve a primeira vitória, né? Foi num sprint, mas ganhou, ponta a ponta. tentou ser Lewis. piloto. Quando percebeu que tinha gente muito melhor do que ele, por exemplo, Tásio Nuvolari, resolveu pular o balcão e organizar uma equipe de corridas. Ele funda a escuderia Ferrari Alfa Romeo, um braço de competições da gigante italiana, que hoje foi engolida pela Ferrari, mas que na época era muito maior. Em 1939, Enzo rompe com a Alfa Romeo e sai para fundar a Auto Avio Costruzioni. Essa empresa duraria até 1946 e ele criaria uma nova, a Ferrari SPA, que é Società per Azioni, porque a Auto Avio Costruzioni, vamos dizer assim, tinha ajudado o lado errado na Segunda Guerra Mundial. Aí é duro, aí é duro. Nasce então a Ferrari que a gente conhece hoje, ou pelo menos uma parte dela, o chamado, vamos dizer, CNPJ. Lembrando que essa é uma grande simplificação e eu insisto para que você veja a tetralogia da Ferrari. Eles venceriam campeonatos na Fórmula 1, 24 horas de Le Mans, mas sempre viveriam na penúria financeira. Enzo gastava, sem pensar, a grana para ter os melhores carros, mas não era exatamente um grande administrador. Eles quase vendem o controle da equipe para a Ford e acabam... Nossa, ainda bem que não venderam. Puta que pariu. Ah, por isso que tem o Ford vs... Não sei se é por isso não, mas... Bom, tem o filme lá Ford vs Ferrari e tem algo lá no filme que eu não lembro exatamente, mas tem uma parte lá de que quase venderam pra Ford, mas eu não lembro se foi isso. Não tenho certeza. Mas acho que foi algo assim. Não fazendo isso e ficando na mão de italianos, quando a Fiat compra metade. O combinado era a Fiat paga a conta, coloca um homem dela de confiança no comando da empresa e Enzo seguiria tocando a... Isso é muito doido, né? Tipo, a Fiat comprou metade da Ferrari. Aí você pensa, pô... Tipo assim, pô, Ferrari, Fiat. Só que a Fiat também tem grana pra cacete, porque vende muito carro, né? Vende carro normal, né? Popular. Né? Deve lucrar muito mais do que a Ferrari, né? Visão de corridas, ou chamado Vendendo carro simples. Departo Corsa. Em 1988, quando o comendador... E, tipo assim, enquanto a Ferrari vende 1, a Fiat vende 100, vende 1000, vende 10 mil. falece em Modena, a Fiat assume então 90% das ações, ficando 10% com o herdeiro Piero Lardi Ferrari. Nossa, então, caraca! A Fiat é dona de 90% da Ferrari. Caraca, moleque. Doideira. Único filho vivo de Enzo. Em 2015, a Fiat Chrysler decide se separar da Ferrari e a Ferrari passa a ser listada em bolsa, na Bolsa de Nova York, com o sugestivo código RACE. E hoje é majoritariamente controlada pela holding Exor, da família Agnelli. Ah, então a Fiat não é mais dona. Ah, beleza. Oracle Red Bull Racing. A Red Bull que a gente conhece aí hoje tem um passado mais longo do que parece, porque começou em 1986 com a Paul Stewart Racing. Foi uma equipe fundada por Sir Jack
para que seu filho Paul pilotasse, e por lá já passaram nomes também como Gil de Ferran. Eles correram Fórmula Ford, Fórmula 3, Fórmula 3000, e a Ford vivia falando no ouvido de Sir Jack: vamos para a Fórmula 1, você administra, eu banco. Quando finalmente ele aceita, em 1997, acaba fazendo um trabalho decente. Bonito carro, tá? Em 1999, chegam a vencer corrida com Johnny Herbert em Nürburgring. Em 2000, a Ford resolve Gigante circuito, gigante. assumir o controle total da operação e mudar de nome para Jaguar, que àquela altura pertencia ao grupo Ford e seria sua divisão esportiva. Vamos dizer assim, não deu nada certo conter essa história no vídeo das fabricantes que quebraram a cara. Recomendo que você Caraca, a Peugeot já teve na Fórmula 1. Caraca, moleque, doideira, hein? veja. Subaru. E no final de 2005, a Jaguar deixa de existir e entra o grupo Red Bull para ser dono da equipe em 2006. Lembra que eu falei para vocês que o Mateschitz quebrou o galho Entra em 2006, já vence em 9. de Eccleston 2 vezes? Pois é, ele também levou a Jaguar. Começava ali a história da Red Bull no mesmo, aspas, CNPJ que a gente conhece hoje. Ou seja, entraram em 6, a gente tá em 25. Já estão, tipo assim, né, 20 anos quase, né? Já tem 8 títulos. Pô, tipo, 20 anos, 8 títulos. Ou sei lá, 19 anos, 8 títulos. Absurdo. E a equipe viraria uma potência, venceria campeonatos de pilotos e construtores. 4-4 com Vettel, 4-2 com Verstappen. Pelo menos Viu? Isso de 4-2 com Verstappen já mostra que na época do Vettel, realmente a Red Bull tinha o melhor carro. Na do Verstappen, em 2 anos teve e em 2 não, né? Assim, é o que aparenta. Aí fala, mas o Pérez ele ia mal, tanana, mas o Pérez nunca foi um mau piloto, né? Mas, enfim. Sempre tem isso dentro do segundo carro nunca acompanhar, né? Na Red Bull. Nunca consegue. Tipo assim, é muito raro fazer 1-2, né? 1-2. O 1-2. Muito difícil. Então, assim, é sempre o Max tirando leite e pedra. Ou então, o carro, ele é feito de uma forma que só o Max dá conta de guiar. Aí o segundo carro, pô, é inguiável. Não sei também. É estranho. até o momento da gravação desse vídeo, 29 de janeiro de 2025. Mas hoje, por exemplo, nesse ano agora, dá pra ver claramente que o da Red Bull tá longe de ser o melhor carro. E ainda assim o Max vai ficar lá em cima até o final. Mas acho que esse ano não ganha não. Mercedes AMG Petronas F1 Team. Caralho. A Mercedes era a Brown GP, que foi antes a equipe de fábrica da Honda. Veja só a Honda que hoje empurra os carros da Red Bull em outra equipe rival. A Honda era a BAR. A BAR era, por sua vez, a Tyrrell, que foi arrematada do velho Ken. Falando em Mercedes, Verstappen, que era piloto Mercedes, a Mercedes demorou pra subir ele, aí a Red Bull pegou. Ou seja, poderia ter rolado uma Mercedes com, ao invés de Hamilton Bottas, ser Hamilton Verstappen. Que ia ser uma loucura total. Pela BAT, a British American Tobacco, empresa de cigarros, que queria ter uma equipe na Fórmula 1. E antes disso, Ken Tyrrell foi aliado à Matra. Olha só onde essa história volta. Lá em 1970, com Jack Stewart ao volante. A equipe existiu de 70 a 1998, virando BAR em 99. Lembra daquele carro horroroso que tinha pintura metade com zíper no meio? Meu Deus do Charles céu. Lampa e Jacques Villeneuve correram. A ideia inicialmente Gigante Jacques Villeneuve. era correr com carros de pinturas diferentes, mas a Fórmula 1 falou: negativo, aqui não é a Indy, não pode. O plano originalmente era vencer uma corrida na primeira temporada, usando chassis feitos pela Reynard. A equipe foi BAR de 99 a 2005, quando a Honda então entra, e em 2006, com Rubens Barrichello e Jenson Button, eles são equipe de fábrica. Quando vem a crise de 2008, a Honda puxa o fio da tomada e avisa: tô me pirulitando, como já diria Mussum. Ross Brown, naquela altura diretor técnico, assume a encrenca. No negócio dos campeões, eu acho que eu cometi um erro. Lembrando aqui agora. Porque
o Vettel não ganha tipo 9, 10, 11, 12. Ele ganha 10, 11, 12 e 13, se eu não me engano. Então eu acho que em 2009 quem ganhou foi uma Brown. Eu acho que foi isso, eu acho que a Brown ganhou algum título. Spa que foi o Button. O resto a gente sabe, é história. Mas Eu acho que teve isso sim, eu acho que a Brown venceu. não daria para continuar a história com a grana que eles tinham na mão. E ao longo de 2009, ele costura então com a Mercedes, que estava fornecendo motores, um acordo de venda da equipe. A Mercedes, iludida, vendo o que a Brown estava fazendo, pensa: vou pôr mais dinheiro, a equipe está vencendo, vou me tornar multicampeã na Fórmula 1 por um precinho camarada. Então, não. Hoje a gente sabe, Michael Schumacher e Ross Brown foram instrumentais no começo da construção desta organização, que só começou a ganhar de verdade em 2014. Aí, viu? Foi isso, foi isso. Então, errei, mas lembrei do meu erro. Daí, Na hora que apareceu a Brown, eu lembrei desse negócio. até hoje, venceu 7 campeonatos de pilotos e 8 de construtores. Aston Martin. Deixei para o final, aqui tem a história mais diversificada, vamos dizer assim. Porque a Aston Martin de hoje já foi a Jordan da Fórmula 3, que bateu com o Ayrton Senna naquele campeonato de 83. Cena essa, no caso, a Senna, não Ayrton Senna, que não apareceu no documentário a propósito. Veja só, Eddie Jordan teve uma equipe de Fórmula 3 que depois subiria para a Fórmula 3000 e em 1991 estrearia na Fórmula 1 com aquela belíssima pintura da 7-Up. A equipe, que eu já contei história em equipes que amamos, teria seu melhor momento em 1999, vencendo 2 grandes prêmios naquele ano e chegando com Frentzen a disputar o campeonato. Só que dali para frente foi só para trás. E em 2004, com a corda no pescoço, Eddie Jordan passa a equipe para o grupo Midland. Por isso que em 2005 a Jordan ainda existiria, já com o nome de Jordan Midland, para não perder a grana da Fórmula 1. Em 2006 ela foi MF1. Em 2007 foi passada nos cobres para a fabricante holandesa de supercarros Spyker, que veio, ficou só um ano e também passou adiante para o multimilionários indiano Vijay Mallya. A lendária Force India. Eu achava muito maneiro, cara. O carro da Force India. Eu achava muito legal. O Pérez voando nessa Force India, pô. Tá maluco. Aí eu vejo os caras aí falando mal do Pérez e tal. Beleza, tipo, nesses últimos anos que eu não acompanhei, eu não sei, né, se ele foi realmente tão mal assim. Mas antes eu achava o Pérez muito bom. E eu ficava nessa, pô, se ele em equipes menores, ele vai bem. Ele tá sempre com um ritmo bom, né? Uma constância boa. Imagina quando ele for pra uma melhor. Aí eu pensei, porra, agora Red Bull vai ficar sempre, tipo, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Aparentemente ele foi mal lá, né? Que fundaria, em cima desse mesmo CNPJ, a Force India. A Force India seguiria em cima do mesmo CNPJ, em cima do mesmo modelo de fazer muita coisa com pouco dinheiro, até 2018, quando quebra, Vijay Mallya tinha mandado de prisão expedido no seu país, na Índia, e Papai Stroll vem e arremata a equipe, que viraria em 2019 Racing Point. Eles correm 2 anos com esse nome e em 2021 Papai Stroll, que tinha adquirido a fabricante de supercarros Aston Martin, bota o nome em cima do capô e também. Eu lembro que teve alguma temporada aí que a Racing Point estava muito boa no início. E aí chamavam ela de Mercedes Rosa porque aparentemente ela tinha pego algumas peças da Mercedes do ano anterior. Algo assim. Na fachada da fábrica, e a Aston Martin voltaria para a Fórmula 1. Não sei se foram, tipo assim, simplesmente pegaram peças, mas não sei como o carro era muito parecido com o da Mercedes do ano anterior, só que rosa, né? Por isso o nome Mercedes Rosa. Aston Martin que esteve na Fórmula 1 lá nos anos 70, mas que não era a mesma equipe. Entendeu o raciocínio? Sim. Igualzinho à história Entendi. da Alpine. Essa Aston Martin não é aquela Aston Martin, assim como a Alpine de hoje não é a Renault lá dos anos. Pô, será que tem algum vídeo sobre, tipo assim, equipes que
ficaram no passado, por exemplo. Eu lembro no Fórmula 1 2013 de Xbox, né? Que foi tipo assim, até hoje eu só joguei 2 Fórmula 1s, apesar de eu achar muito bom. Eu só joguei um de PlayStation 2, né, que é o 2006, e um de Xbox, que é o 2013. Depois disso eu nunca mais joguei nenhum, e antes disso também só tinha jogado esse que eu falei. E lá, nessa época aí, tinham 24 carros, se eu não me engano. Ou eram 24 ou eram 22. Só que, por que eu falei isso? Porque tinham 2 equipes lá que sumiram. Depois eu não sei o que houve. E elas eram as 2 piores, que era a Marussia e a Caterham. Eu vou ver depois, tem algum vídeo desse cara falando sobre essas equipes, aí eu assisto aqui na live. Se esse vídeo aqui for bem, né? Anos 70. Por isso que esse vídeo era necessário e não cabe numa arte de Instagram a explicação de todas essas idas e vindas. Gostaram da árvore genealógica das equipes da Bom Fórmula vídeo. 1? Eu gostei de contar, espero que vocês tenham gostado. Esse cara é bom. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe, e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós em 2025. Eu peço pra você também deixar com a gente a sua hypada, essa nova ferramenta do YouTube e seu algoritmo misterioso. Ele é bom. Você mostrar pra eles que gosta do canal e gosta do Dá pra hypar pelo PC? Não dá, né? Aparentemente não dá. Enfim. Já deu like? Bom vídeo, cara. Assim a gente segue disseminando o nosso conteúdo dos posts. Bom canal, vídeo. Instagram, Twitter, Bom pra cacete. Esse cara é bom. Eu gosto muito de Fórmula 1, então é maneiro, né? Eu aprender mais. Eu vi muita coisa aqui que eu não fazia ideia. Legal.